casarão do século XIX se destaca em meio a construções modernas. Nos jardins, a locomotiva a vapor e o bonde elétrico são verdadeiras relíquias. Estamos no Museu Abílio Barreto, na região centro-sul da capital. Aqui é possível encontrar parte da história de Belo Horizonte. Peças antigas e exposições modernas compõem a memória da cidade. O local foi inaugurado em 1943. Nessa época, era chamado de Museu Histórico de Belo Horizonte. O responsável por reunir documentos e objetos para contar a história da cidade foi o jornalista e escritor Abílio Barreto. Em 1935, o Abílio Barreto foi convidado para organizar o Arquivo Geral da Prefeitura de Belo Horizonte. Era um arquivo interno da própria prefeitura. E ao fazer esse trabalho, ele se deparou com muitos objetos interessantes, quadros, medalhas, enfim. Ele percebeu que havia dentro da própria prefeitura possibilidades para se criar um museu histórico. E a partir daí o trabalho do Abílio Barreto foi esse, de procurar, de buscar objetos antigos, até anterior à cidade. Esta é a única construção remanescente do antigo Curral del Rei, em Belo Horizonte. O casarão de 1883 era a sede da Fazenda do Leitão. Ele é tombado pelo Patrimônio Artístico e Histórico Nacional e já foi restaurado 7 vezes. Se a fachada encanta, o acervo não deixa a desejar. Aqui está instalada a exposição permanente A Casa e a Cidade. Nela, fotos e objetos do Curral del Rei se misturam a peças de diferentes épocas. Quando ele inaugura o museu aqui, em 1943, ele foi inclusive criticado por muitos jornais que ficavam questionando: poxa, Belo Horizonte é uma cidade tão jovem e falar de museu, de passado, não havia naquela época uma compreensão que nós temos hoje, né? Que o museu existe para atender as perguntas que são feitas no presente. Mas para o Abílio Barreto, para o então prefeito na época, Juscelino, era pertinente, sim, um museu para a cidade. Ao atravessarmos o jardim, as linhas precisas do casarão do século XIX dão lugar às curvas da modernidade. Estamos no edifício sede, inaugurado em 1998. Apesar da arquitetura contemporânea, o prédio já tinha sido imaginado por Abílio Barreto na década de 40. Ele já queria muito construir o que ele chama de um pavilhão, o termo era esse. Um pavilhão para abrigar a história da nova capital. Eles queriam que aqui ficasse somente a história do Arraial do Curral del Rei, depois Arraial do Belo Horizonte, e um pavilhão que pudesse ter, assim, os objetos da nova capital, da capital republicana, da Belo Horizonte, né? Modernidade e história também caminham lado a lado nas mostras que ficam dentro do edifício sede. Elas mudam periodicamente. Esta é dedicada ao futebol. Jogos antigos, camisas, escudos e fotos contam a história dos principais times da cidade. A visita termina em ritmo de samba. A alegria do carnaval está nas imagens e na música que não para. Recortes antigos trazem notícias sobre os artistas que animavam as ruas da capital.